Pai Celestial, te agradecemos por este dia. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo poder na palavra. Oramos, Senhor, que a tua palavra faça o bem em cada vida esta manhã, em nome de Jesus. Tudo que tens para nós, na tua palavra, oramos, Senhor, que cada um receba, cada um tenha, cada um se beneficie da tua palavra em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, porque sabemos que respondeste. Em nome de Jesus oramos. Deus que pode vos abençoar. Viemos a Josué, capítulo 10. O povo de Israel, os filhos de Israel, o exército de Israel, estava marchando na direção que Deus ordenou, no caminho que Deus Ele mesmo lhes fez, que tomariam todas aquelas nações que o Pai Celestial tinha prometido a Abraão, Isaac e Jacó. E agora, esses filhos de Israel, os filhos de Jacó, referindo os filhos de Israel, moveram-se no caminho ordenado por Deus para tomar a terra e fizeram progresso. Agora veio o nosso tempo que nós temos a comissão do Senhor. Não é a mesma comissão como os filhos de Israel tinham que vencer. Nós temos que converter. Temos que ir em todo o mundo, pregar o Evangelho a toda a criatura e pregar a bondade de Deus, a graça de Deus, a chamada de Deus para o reino de Deus. Temos que pregar isso a cada um no mundo. A chamada, sabemos que é esta grande comissão. Ainda assim, essas coisas foram escritas para o nosso ensino. Tudo que aprendemos de Josué agora é escrito para a nossa aprendizagem, para que possa ser a consolação e a paciência das Escrituras, a consolação do Espírito Santo e o poder do Espírito Santo. Possamos ir em frente e fazer o que o Senhor espera e trazer o Evangelho a cada um. Assim que aprendemos, não estamos na guerra como eles estavam na guerra. A nossa armadura não é aquela armadura carnal, humana, e a nossa obra não é para destruir, não é para intimidar, não é para fazer as pessoas terem medo de nós, é fazer as pessoas atentas à palavra, terem a fé que lhes trará e lhes colocar no reino. O que é que aprendemos hoje? Estamos a olhar Josué 10. A mensagem é a oração ilimitada, o poder da oração ilimitada sobre um líder guerreiro invencível. Líder Josué, o guerreiro Josué, coloca isso junto. Josué era um líder guerreiro e era invencível. Foi para vencer, e Jesus, nosso Josué, assim que venceu por nós, disse: porque eu venci, vocês também vencereis. E diz: em tudo isto nós somos mais do que vencedores por amor daquele que nos ama. E nós também agora tornamos-nos invencíveis, guerreiros, líderes. Que poder! O poder que alcançamos dos céus pela súplica, pela oração, pela intercessão. Assim, temos o poder da oração ilimitado para que possamos sermos invencíveis, guerreiros, líderes. Josué, capítulo 10,
25. Josué 10, verso 25. Então Josué lhes disse: não temais, nem vos espanteis, esforçai-vos e animai-vos, porque assim fará o Senhor a todos os vossos inimigos contra os quais pelejais. Isto sumariza tudo, a mesma força que Deus comandou para Josué, a força no coração, a força na alma, a força no teu espírito, a força mesmo na tua constituição humana. Disse: você é guerreiro, és líder, esforça-te e tenha bom ânimo. De onde é que temos a coragem? No capítulo 2, como é que tiveram o nosso coração? Isso nos dá, quando olhamos no capítulo 3 e vermos como os sacerdotes levaram a arca e carregaram a arca, e os seus pés pisaram na borda do Rio Jordão, e o Rio Jordão se dividiu. Isso mostra a coragem. E no capítulo 4, e colocaram aquelas pedras da memória e tomaram do meio do profundo Jordão e puderam colocar sobre lá. Isso dá-nos a coragem. E viermos no capítulo 5, assim veio o capitão do exército do Senhor e foi enviado dos céus para mostrar que o povo de Israel, os filhos de Israel, terão a vitória. Olha para o capítulo 6, como os muros caíram, e assim que o povo gritou, o grito da vitória não nos deu a coragem. No capítulo 7 descobrimos o Acã, e assim colocaram o Acã de lado, e no capítulo 8 nos dá a estratégia celestial e venceram quando falharam primeiro. Não podemos ter dado a coragem, temos a coragem. E assim diz: não temais e não vos espanteis, esforçai-vos e tende bom ânimo, porque o Senhor fará a todos os vossos inimigos nesta peleja. O que ele fez prontamente, venceram em todas aquelas áreas. Josué disse: isso te diz como continuaremos vencendo. A vitória do passado nos certifica a vitória do tempo presente e também a vitória do presente, eu digo, do tempo futuro. Tu és o Vítor. Nós somos vítores. O poder ilimitado da oração, o poder da oração ilimitado, tudo. Outros poderes no mundo são limitados. Há um selo por cima deles, mas o poder da oração, o poder da intercessão, o poder de fazer petição perante o Senhor é ilimitado. Olha para Moisés, o poder da oração ilimitado. Como poder trazer a água da rocha? Como que dividiria o mar vermelho? Há poder ilimitado. Olha para Josué, parando o sol e parando a lua. Quem pode fazer isso? Com outro tipo de poder, é o poder da oração ilimitado. Olha para Davi, vencendo Golias, o poder da oração ilimitado. Olha para Jesus agora, como andou sobre as águas, assim que limpou o leproso, assim que trouxe os pecadores à salvação, na experiência da salvação, a oração o poder da oração ilimitado. Olha Jesus dando o seu nome a todos os crentes e disse: tudo quanto pedirdes em meu nome, isso vos tenho dado. E olha para Pedro, olhando nesse nome: prata e ouro não tenho, mas no nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E o homem se levantou, andou
o poder da oração ilimitado. E assim viemos esta manhã para olhar o que o Senhor nos deu, o poder da oração ilimitado do líder invencível. Olhamos isto em 3 subtópicos. 1. A fundação piedosa lutando pela vitória sobre os terríveis. Sobre os terríveis. Os terríveis tinham que nos terrificar, tinham que nos intimidar. Ainda assim, há uma fundação piedosa para nós batalharmos contra todos esses elementos terrorizantes, onde quer que estiverem e em todo lugar. A fundação piedosa de lutar pela vitória contra o terrível, sobre o Senhor terrível, sobre a Senhora terrível, sobre a comunidade terrível. Temos sempre a vitória ali. Tu tens a vitória sobre eles. 2. A boa milícia da fé. A boa milícia da fé para vitória e triunfo. Número 3. A grande fé em plenitude para a vitória da fé. Olhamos número 1. Olhamos para a fundação piedosa para batalhar e tendo a vitória sobre o terrível. Josué capítulo 10, 8. Josué 10, 8. E o Senhor disse a Josué: não os temas, porque os tenho dado na tua mão. Nenhum deles parará diante de ti. O Senhor disse a Josué, no princípio, na fundação do ministério, que ninguém se susteria diante dele e diante de nenhum dos filhos de Israel. Aqui o Senhor diz de novo a Josué: não os temas. Todos aqueles conspiradores, todos aqueles que se levantam como terríveis, diz: não os temas, porque eu os tenho dado em tua mão, e nenhum homem deles parará diante de ti. No verso 9 diz: e Josué lhes sobreveio de repente, porque toda a noite veio subindo desde Gilgal. Verso 10 diz: e o Senhor os conturbou diante de Israel e os feriu de grande ferida em Gilgal. O Senhor desconfortou a eles. Eles não eram as pessoas fazendo tudo para que fosse feito. O Senhor, Ele mesmo, lhes conturbou perante Israel e os feriu de grande ferida em Gilgal, em Gibeon, e seguiu-os pelo caminho que sobe a Bet-Horon, e diz: e os feriu até a Zeca e a Maqueda. Olha o verso 11. O verso 11 diz: e sucedeu que, fugindo eles, o inimigo há de fugir de ti e do teu território, ele fugirá em nome de Jesus. Fugiu ele diante de Israel, e a descida de Bet-Horon, e o Senhor lançou sobre eles do céu grandes pedras até a Zeca. Assim que estavam lutando mão a mão, haviam pedras, haviam coisas pesadas que vinham das alturas, e destruiu a eles. E dizem: foram e morreram, e foram muitos mais os que
morreram das pedras da saraiva do que os filhos de Israel mataram à espada. Deu-lhes a vitória. Já te deu a vitória. Olha para Jeremias, capítulo 15, 21. Jeremias 15, 21. E arrebatar-te-ei da mão dos malignos, e livrar-te-ei da mão dos fortes. Nós temos medo dos fortes, temos medo dos terroristas, os terrorizadores, tememos os intimidadores, tememos o som de suas vozes, tememos a sua aparência, quer sejam homens ou mulheres. Quando eles se provam que podem nos terrorizar, nós temos medo deles. Sabem por quê? Não meditamos na palavra de Deus. Ouvimos, lemos, não meditamos. Quando meditamos na palavra de Deus, ninguém debaixo dos céus, debaixo da lua, do sol, a temermos. Porque o Senhor disse: meditai nisso, eu arrebatar-te-ei da mão dos malignos e livrar-te-ei da mão dos fortes. Os terríveis não vão determinar o curso da tua vida. Os terroristas não vão determinar a decisão da tua vida. Você se firma debaixo da mão do Deus Todo-Poderoso dos céus. E tudo quanto pode ser, dentro, fora, por dentro, por fora, nós temos vencido. Eu tenho vencido. Tudo que te persegue, seja de dia, no sonho, esta manhã, está tudo terminado. Olha para número 2. Número 2, Gênesis 6, 5. E Deus viu que a maldade do coração do homem, e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Ainda é a mesma atitude daquelas pessoas que se consideraram a maldade era tão alta, a corrupção era tão alta, é exatamente porque o justo Deus quis lhes colocar de lado, porque Deus, a justiça de Deus vem sobre todos aqueles corruptores malignos. É por isso atualmente Deus quis exterminá-los, livrar-se deles, tomar conta deles, para que não permanecessem na sua criação. E assim, por essa razão, o mal, por seus males, foram destruídos. A razão que vemos deu razão a Abraão em Gênesis 15, 16. Gênesis 16. Mas, na primeira geração, eles virão de novo. Pela iniquidade de Amoral ainda não está completa. E continuam pecando, e pensaram que não haveria recompensa. É Gênesis 15, 16. Pensavam que iriam continuamente e haviam corrompido-se a eles mais e mais, e Deus diz: sabe, Abraão, por quê?
ainda vou me livrar deles e retomar conta desta geração má. Mas o seu corpo de iniquidade não estava ainda cheio. Por quê? Porque Deus enviou Israel como o machado da batalha para aqueles cananeus, para aquelas pessoas más, para se livrar deles. Tinham corrompido de uma forma maligna. Deuteronômio 18, 9. As coisas que fizeram, a corrupção que praticaram, o terror em suas vidas, que fez isso necessário, que Deus se livraria dele. Deuteronômio 18, verso 9. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Suas abominações é a razão pela qual Deus decidiu destruí-los. Verso 10 diz: entre ti se não achará ninguém quem faça passar pelo fogo seu filho ou a sua filha. É o que eles faziam. Nem adivinhador, é a corrupção, coisas más que faziam, não observando o tempo, nem prognosticador, nem agorreiro. Isso eram as suas práticas. Nem feiticeiros. Esses eram os males. Essa era o envolvimento demoníaco. É a razão pela qual o Senhor enviou os filhos de Israel para eles, para lhes exterminar. E no verso 11 diz: nem encantador de encantamento, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. A maldade em Canaã, Deus disse: já chega. Queria lhes exterminar. No verso 12: pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor teu Deus as lançou fora de diante dele. No verso 13: perfeito serás como o Senhor teu Deus. Verso 14: porque estas nações que has de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhadores, porém a ti o Senhor teu Deus não os permitiu tal coisa. Não tens permitido tais coisas. O que eles fizeram? A mesma razão Deus agiu de exterminar aqueles idólatras, pessoas ocultistas, les exterminou. Assim Deus disse: não farás isso. Volta ao número 2 aqui. Número 2 aqui é a justiça de Deus na fúria contra toda a corrupção. A justiça de Deus na fúria contra toda a corrupção. Eclesiastes 8, 11. Eclesiastes 8, verso 11. Por quê? Contra o mal não é executado rapidamente, por isso seu coração aos filhos dos homens está cheio, está fixado nisso para fazer o mal. Esses são amalequitas, os amorreus, os cananeus e os jebuseus, aqueles heveus, porque o julgamento não tinha vindo ainda, e não vem instantaneamente, e logo eles continuaram em suas abominações. A mesma coisa
no tempo antedilúvio, no tempo de Noé, a mesma coisa, porque o julgamento não veio logo. Por causa disso, seus corações daqueles antediluvianos eram fixados em fazer o mal, e hoje, porque alguém está a fazer mal, pratica males, e o juízo ainda não veio instantaneamente, imediatamente, logo. Se Deus não julgar, parece que Deus não julga mais. Dizem que já estamos no novo conceito, estamos no juízo da graça, Deus já não julga como costumava fazer. Muitas pessoas têm ouvido acerca da graça, ouviram pelo amor, mas nunca realmente leram o Novo Testamento. E se lerem o Novo Testamento, para saber, em Lucas 13, podem pensar que aquelas pessoas que Pilatos misturou seu sangue com seu sacrifício são maiores pecadores do que qualquer um. Eu vos digo, porém, se não vos arrependerem de mesma sorte perecerei. O mesmo julgamento hoje, pensando no Herodes em Atos dos Apóstolos, que ele disse: essa é voz de Deus. E o anjo veio e o bateu, ele transformou-se em bichinho, ele morreu imediatamente. Ainda há juízo, até na nova dispensação, por causa do coração do homem faz mal e não pensa, não sabe que o julgamento virá sobre eles. Eles continuam sem nenhum controle nos seus males. Ainda há juízo hoje. No Novo Testamento diz: nosso Deus é Deus consumidor, é um fogo consumidor, porque o juízo não vem logo. O mal está sendo feito e as pessoas pensam que podem continuar nos males. Olhamos para Romanos 2, estamos lendo o verso 5. Em Romanos 2, verso 5, diz: mas depois da dureza e do coração impenitente, entesouras para ti mesmo a ira contra o dia e a revelação da justiça do juízo de Deus. Olha o verso 6 aí. O verso 6 diz: o qual recompensará, Novo Testamento, na dispensação da graça, o qual recompensará a cada um segundo as suas obras. Ainda há juízo quando o Senhor viu que o corpo dos amorreus já estava cheio, enviou seu juízo ou julgamento sobre ele. E quando o corpo de qualquer um torna-se cheio, Deus ainda envia o juízo. Verso 7 diz: a saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer bem procuram glória e honra e incorrupção. No verso 8 diz: mas a indignação àqueles que são contenciosos, àqueles que são contaminadores, àqueles que são desobedientes, àqueles que são contenciosos e não obedecem à verdade, mas obedecem à injustiça nos nossos dias, na nossa dispensação, no Novo Testamento, diz: mas a indignação e a ira. Olha o verso 9. No verso 9, tribulação e angústia sobre toda a alma do homem. Não há exceção que faz males, do juízo primeiro, do judeu primeiro e também do grego. Continua a dizer no verso 10, diz, no verso 10, glória, porém, e honra e paz a qualquer que obra o bem, primeiramente do judeu e também ao grego. Verso 11, porque para com Deus não há distinção de pessoas. Naquele tempo, no antigo conceito, não há
diferença de pessoas. Neste tempo, novo conceito, não há distinção de pessoas diante de Deus. Número 3 aqui, número 3, estamos a olhar a redenção de Deus através da fé e conversão. A redenção de Deus através da fé e conversão. Há muitas pessoas que não lêem a Bíblia completamente e pensam que a graça é peculiar para o Novo Testamento. Graça, não acham graça perante Deus. Lhes dará a graça e glória. Não há boa coisa que pode vir a eles, mas andam. Esse é o Antigo Testamento. Fé. Pensam que não havia fé no Antigo Testamento. O justo viverá pela sua fé. Isso é Abacuque. Todos os heróis da fé. Hebreus 11, pela fé. Enoque, pela fé. Abraão, pela fé. Sara, pela fé. Isaac, pela fé. Jacó, pela fé. Moisés, havia fé no Antigo Testamento. Amor. Amor não é peculiar para o novo conceito. Amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua mente, para que vivas. Amor estava lá. E assim, a esperança do céu, Enoque pela fé andou com Deus e não foi massacrado, porque Deus o tomara para o céu. Havia esperança do céu, porque o inferno não é peculiar para o Novo Testamento. Todas as nações que temem a Deus serão lançados no inferno e haverá uma punição eterna. Vamos ler a nossa Bíblia corretamente e entender. A redenção estava lá, disponível para eles, e a redenção está lá, disponível para nós. Olhamos para Salmos 137. Espera Israel no Senhor, porque no Senhor há misericórdia, no Antigo Testamento, e nele há abundante redenção, no verso 8, e ele remirá a Israel de todas as suas iniquidades. Redenção do pecado, redenção do poder de Satanás, redenção dos terríveis, estava disponível para eles, está disponível para nós. Está disponível para ti. E quando nos convertermos do pecado e crermos no Senhor, a redenção do Senhor torna-se efetiva na nossa vida. Salmos 51. Em Salmos 51 estamos a olhar o verso 7. No verso 7 diz: purga-me com ísope e ficarei puro. O dia da limpeza veio no Antigo Testamento, e podemos também ficar limpos. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Lava-me. Não estava falando de uma aparência física ou uma limpeza externa. Falava do coração, da alma. Verso 8. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Verso 9. Esconda a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Nova criação estava disponível para eles, está também disponível para nós. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Verso 11. Não me lances fora da tua presença. Há uma lançagem para fora. Se alguém volta para o pecado, permanecer no pecado e permanecer na rebelião e com um pecado, um coração duro e não pensar no futuro, a única coisa que se fixa nele e para ele mesmo, ele será lançado fora. Mas Deus não tem medo de ninguém, mesmo que seja um rei, de uma mulher, ainda que seja uma rainha. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo.
não entristeças o Espírito Santo de Deus que se selou em ti no dia da redenção. Não tires de mim o teu Santo Espírito. Verso 12. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. O povo do Antigo Testamento soube que quando estás salvo, quando estás perdoado, quando estás redimido, quando estás convertido, souberam que o gozo vem com aquela salvação. Diz, torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Verso 13, diz, então ensinarei aos transgressores os teus caminhos. Depois, se és transgressor, não podes ensinar outros transgressores o caminho do Senhor. E se és um rebelde contra a palavra e a vontade do Senhor, não podes ministrar a outras pessoas que são rebeldes contra a vontade de Deus. E se determinaste na pecaminosidade, não podes ministrar a outras pessoas que são também dedicados na sua conspiração. A conversão é necessária. Há uma mudança necessária. E se você é um retaliador, pecadores também são retaliadores. Não podes ministrar, queira no mundo, como pregador, ou no cântico, ou cânticos. Um cantor rebelde não tem ministério para os pecadores rebeldes. Há um acan. Só quando estamos convertidos, quando a nossa vida se transformou e a graça de Deus entrou no nosso coração, subjugou nosso coração, que podemos ministrar aos pecadores. E se somos ministros de Deus, temos ouvidos para ouvir, olhos para ver. E se alguém vem, ainda que está pregando, e tu vês no tom da sua declaração, ou de como ele fala, ou o que ele diz, está rebelando contra alguém, não vais escutar essa pessoa, porque isso não vai fazer bem. Então o cantor que vem e pode, e ele não ter que ministrar a graça ao povo de Deus, cantando com graça no coração. E se alguém canta um bom cântico e vimos rebelião, luta contra alguma coisa, ele queixa-se contra alguém, ele retalia-se contra alguma coisa, não vamos escutar a eles, será uma pena. E se rebeldes pessoas cantam, continua, estamos salmodiando, estamos a guiar mal. Não saberão que o caminho dos transgressores é duro. E assim, só quando estamos convertidos, só quando a graça de Deus toma lugar em nossa vida. Daí, então, ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Houve conversão no Antigo Testamento, ainda há conversão, de fato, excepto que vos converteis e tornai-vos como meninos, vós não herdareis o reino de Deus. Eu oro que entraremos no reino de Deus. Eu entrarei. O Senhor que faça isto em nome de Jesus. Viemos agora ao ponto número 2. Ponto número 2. A boa milícia da fé para vitória e triunfo. A boa milícia da fé, olhamos para Josué. Josué capítulo 10, estamos lendo o verso 25. Josué 10, 25. Então Josué lhe disse:
Não temais, nem vos espanteis, esforçai-vos e animai-vos, porque assim fará o Senhor a todos os vossos inimigos contra os quais pelejardes. 3 coisas aqui. Número 1, pessoas unidas lutando a batalha do Senhor. Número 2, propósito unido, cumprindo o princípio do Senhor. 3, o poder unido para crentes fortificados perante o Senhor. Estamos a olhar pessoas unidas lutando a guerra do Senhor. Josué 10, 42. Josué 10, 43. E de uma vez tomou Josué todos estes reis e as suas terras, porquanto o Senhor Deus de Israel pelejava por Israel. O Senhor Deus de Israel pelejava por Israel. Era a guerra do Senhor, verso 43. Então Josué e todo Israel com ele se tornou ao arraial de Gilgal. 1 Samuel 25, 28. 1 Samuel 25, 28. Perdoa, pois, a tua serva esta transgressão, porque certamente fará o Senhor casa firme ao meu Senhor, porque meu Senhor guerreia as guerras do Senhor. O meu Senhor guerreia as guerras do Senhor. É bom lutar se lutamos a guerra do Senhor. Resgatamos pecadores da mão de Satanás. É bom batalhar se batalhamos para resgatar os rebeldes para a justiça. É bom batalharmos se batalhamos, guerreamos a guerra que Deus Ele mesmo ordenou. Guerreamos contra o pecado em todos os lugares, pecado em qualquer lugar. Guerreamos contra as consequências do pecado, doenças e enfermidades em qualquer lugar. Essa é a guerra do Senhor. Guerreamos contra Satanás, que não quer que Cristo reine. E dissemos, Ele reinará. Ele já fez tudo para que seja feito na cruz de Calvário. Ele quer reinar e o Pai o ordenou que havia de reinar. E Satanás diz, não vai reinar. Nós batalhamos contra Satanás, que quer prevenir o reino de Cristo. Ele quer reinar no teu coração. Qualquer coisa que contradiz o reino de Cristo no teu coração, na tua mente, na tua alma, no teu ministério e também na tua família. Qualquer coisa em qualquer um que quer contradizer o reino de Cristo em cada coração, nós guerreamos contra ele. Por quê? Nós guerreamos a guerra do Senhor. Há pessoas que não estão guerreando as guerras do Senhor em suas próprias vidas. O pecado quer entrar e reinar. Eles deixam isso entrar. E o pecado quer tomar conta a igreja do Deus vivo e a santidade é ruinada. E eles fazem isso. O que vão fazer? Eu não quero lutar. Você perde a chance de militar a boa milícia da fé. Qualquer coisa que vai remover a santidade dos teus membros, dos meus membros, da nossa igreja, tudo que for, talvez vem de qualquer lugar, de qualquer um, foste chamado para a guerra. Nós guerrearemos. E estarei na frente da batalha. Eu não vou atacar. Eu não direi, deixa que eles ataquem. Nós somos mais que poderosos para vencer milhares dos atacantes
que querem tomar a sandália fora da tua vida, do ministério e também da igreja. Deus nos fez pessoas, ministros do novo concerto. Ainda é tarde, já é tarde. Depois de 50 anos, agora para ter medo e se encurvar e deixar e não permitir os que sofrem vir e tomarem lugar à igreja de Deus vivo e transformar para a igreja da santidade, para a igreja da hipocrisia. É tão tarde. Todos esses 50 anos não permitimos que entrassem e manifestarem a sua atitude rebelde. Não podem entrar agora. Não há caminho. Não há como, não podem entrar agora. Porque o quanto mais ficamos velhos, mais paixão temos. Quanto mais nos envelhecemos como indivíduos e como igreja, mais determinados somos que este Evangelho, o Evangelho da graça de Deus e da piedade e santidade, ninguém tirará de nossas mãos. Essa é a guerra do Senhor. E tu não descansa, não entra em... Você não vai reformar na batalha. E quando temos o Espírito de Deus, temos a fé forte. Obviamente temos o Espírito humano e diz: o homem velho não será capaz de fazer mais nada. Tenta. Seremos capazes de fazer muito mais do que fizemos antes. Porque o homem interno fortalece-se no dia a dia para ter certeza de que a fundação que colocamos ainda está firme e continua em pé naquela fundação. Ainda que morremos. Eliseu estava morto e enterraram Eliseu. E Eliseu, o homem da porção dupla no seu espírito, a dupla porção de operação, do poder da operação de milagre. E estas pessoas tinham que carregar o homem morto e lançar na cova. E viram um exército, tiveram medo e rapidamente lançaram o homem morto na cova de Eliseu. Me diga o que aconteceu. O homem reviveu. Por quê? Ele tinha pedido uma porção dobrada e alcançou a porção dobrada. E nós também teremos a porção dobrada. Eliseu ressuscitou um filho. Eliseu, no seu último da vida, ressuscitou uma criança. Isso não é ainda o dobro. E depois dele morrer, para Deus completar, dobro. Aquele que estava morto e lançaram na cova de Eliseu. Ele já tinha ido prontamente, mas Deus ainda estava na operação. E aquele homem ressuscitou para cumprir a porção dobrada. Vai se cumprir na tua vida. Enquanto ainda estás aqui, cumprimento em nome de Jesus. Assim que voltares, toda a palavra, toda J, qualquer que seja um T, se cumprirá na tua vida. Tenha certeza que estás a guerrear as guerras do Senhor. Número 2 aqui. Número 2. O propósito unido, cumprindo o print do Senhor. Unidos no propósito,
o propósito de enviar Israel aos cananeus, na terra dos cananeus e dos amorreus, era o propósito que estavam a olhar em todo o tempo. E todos os membros e soldados no exército estavam a olhar naquele propósito e eles queriam cumprir aquele propósito. Cada um, assim que vem para ministrar aqui, unidos no propósito para cumprir o príncipe do Senhor. Somos ditos em 1 João capítulo 3, verso 8. 1 João capítulo 3, verso 8. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Por este propósito, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. E estamos unidos com ele nesse propósito, que fomos levantados, mãos, pés, olhos e membros do corpo de Cristo, fomos levantados para que cumpramos esse mesmo propósito. Verso 9 diz: qualquer que é nascido de Deus não comete pecado. Esse é o propósito do Calvário. Estamos unidos com isso. Esse é o propósito de Cristo na cruz. E estamos unidos com isso. Porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Atos 26, 16. Atos 26, 16. Mas levanta-te e põe-te sobre os teus pés, porque eu te apareci por isto, por este propósito, queira sejas Paulo, ou Pedro, ou Tiago, ou João, lembra-te que este propósito, quando tu ministras, este é o propósito. Por que tu pregas? É este propósito. Por que tu cantas? Este é o propósito. Por que tu sentes alguma posição na casa da fé? Este é o propósito. Diz: levanta-te e põe-te em pé e põe-te sobre os teus pés, porque eu te apareci por isto, ou por este propósito, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. 17. Livrando-te deste povo e dos gentios a quem agora te envio. 18. Aqui está o propósito, para lhes abrir os olhos e das trevas os converteres à luz. Esse é o propósito, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e um lugar entre os santificados pela fé em mim. Verso 19. Pelo que, ó rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. Olha o número 3. Número 3 é o poder unido dos crentes fortificados no Senhor. Há um poder unido para os crentes fortificados para o Senhor. Ele fortifica-nos. Ele nos dá a força na unidade com os honestos dos que foram antes de nós, e nos unimos com as pessoas presentes conosco e servimos ao Senhor para manifestar seu poder. Diz em Josué 10, 25, e Josué disse: aqueles outros guerreiros, aqueles outros convertidos, as pessoas que guerreavam a guerra, e o Senhor estava com ele, disse: não tem mais.
ele não tinha um medo no seu coração, não Josué. Por causa da graça e o poder e a força e o Espírito de Deus sobre ele, ele era livre do medo. Ele comunicava isso a outros guerreiros líderes e disse: o mesmo Deus para mim é o mesmo Deus para vós. O mesmo poder que eu tenho acesso, é o mesmo poder que vocês também têm o acesso. E a mesma coragem da fé, a falta de medo na fé, que Deus comunicou e converteu em mim, a mesma falta de fé e coragem que tenho, Josué disse: não temais, nem vos espanteis, esforçai-vos. Esforçai-vos. E se não erras, o Senhor não te diria: esforça-te. Tens que descobrir o que é que Deus me providenciou para me fazer forte. Que comida espiritual que Deus providenciou para me fazer forte? Que atitude espiritual que Deus me chamou e quer que eu possa manter aquela atitude para manter forte? Que visão, que sonho, que pintura que está a colocar na minha câmara, que olhando eu para isso, eu sou assim. Ele providenciou tudo o que precisamos para nos fazer fortes. E por causa daquilo que providenciou, nos comanda que esforçai-vos e tendes bom ânimo. Podes ter coragem quando não houver guerra. Isso não é o suficiente. É no dia da batalha, no campo da batalha, é que temos a coragem, que é uma boa coragem. Talvez quando o inimigo não estiver perto, aqui não é o suficiente. Quando o inimigo vier, quando o inimigo te confrontar, estás de cara em cara com o inimigo e tens coragem, isso é uma boa coragem. Quando Golias se levantou, então os joelhos de Saul estavam batendo-se. Saul, tão alto do que todos os outros, não é uma boa coragem. Mas quando Golias se levantava e dizia: não haja ninguém, um guerreiro ansioso quanto a eu, o pequeno David, irei confrontá-lo-ei. É na presença de Golias, quando os inimigos estão lá, quando a guerra é quente, é nesse tempo que tu manifestas a coragem. Isso é boa coragem. Esforça-te e animai-vos, porque assim fará o Senhor, não que eu possa fazer, não que Ele vai fazer, o Senhor fará a todos os vossos inimigos contra os quais pelejardes. E o que Deus dê a cada um tal coragem presente diária, no dia presente do ministério. O presente desafio do dia é em nome de Jesus. Olhamos para Efésios 6, estamos olhando verso 10. Finalmente, no demais, irmãos meus, esforçai-vos no Senhor e na força do seu poder. Verso 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, obviamente, e se tu tens arma, toda a armadura de Deus, estarás forte, serás muito corajoso. E se tu tens toda a armadura que está disponível, por quê? Por que não somos fortes? Por que não somos corajosos? Porque a armadura está lá e não obedecemos o mandamento. Revestivos de toda a armadura de Deus. Fazemos outras coisas, vamos a outros lugares, levantamos-nos com outras coisas, mas o que é necessário, essencial, que nos fará fortes e termos boa coragem, não temos feito. Revestivos de toda a armadura de Deus,
para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Verso 12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Verso 13. Portanto, tomai para vós mesmos toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. O que significa? Havendo feito tudo, todo o apontamento que nos foi dado para fazer, para o tempo presente, continua em pé. De modo que, se algum outro, qualquer seja o inimigo, se levanta, continua ainda em pé, como outros também no passado foram vencidos, neste tempo presente, serão vencidos em nome de Jesus. No verso 14, estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. 15. E calçados os pés na preparação do evangelho da paz. 16. Sobretudo, tomando o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Verso 17. No verso 17, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Verso 18, orando em todo o tempo, nunca se preocupe, nunca franze, nunca esteja ansioso. As coisas que te podem fazer ansioso, ora a favor disso. As coisas que te podem se preocupar, ora a favor disso agora. A intimidação dos terríveis que te fará abanar-se, ora a favor disso. Porque é sempre que temos que orar, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. E Ele responderá à nossa oração. Ele responderá em particular à tua oração em nome de Jesus. Viemos ao ponto número 3. A grande fé na plenitude para a vitória da fé. 3 coisas estamos a olhar. Número 1. A grande fé que resiste e faz as coisas feitas. 2. A grande fé que alcança, levanta-se com o livramento. 3. A grande fé que ruína e levanta sobre domínios. Número 1. A grande fé que recebe e faz as coisas feitas. Mateus 8. Mateus 8. E o centurião disse: Senhor, não sou digno que tu entres debaixo do meu telhado, mas fale uma palavra somente, e meu criado sarará. Fale somente uma palavra, e o meu criado sarará. No verso 9, pois também eu sou homem sob autoridade, e tendo soldados às minhas ordens, e digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem, e ao meu criado, faz isto, e ele o faz. Diz: eu conheço a autoridade, uso a autoridade,
tenho soldados sob as minhas ordens. Eu falo a palavra. E a palavra cumpre-se. Todas as doenças, todas as enfermidades, todos os demônios, todos os espíritos, todos os desafios, todas as circunstâncias, todas as situações estão debaixo do teu poder. Como os soldados que estão sob as minhas autoridades, fale às doenças, às enfermidades, aos demônios, fale às situações e fale a todas as circunstâncias. Como aqueles soldados que me obedecem, tudo vai te obedecer. Diz, no verso 10 agora, verso 10. E ouvindo Jesus isto, maravilhou-se e disse aos que o seguiam, em verdade, vos digo que não achei tanta grande fé, nem mesmo em Israel. Que grande fé? A fé que faz as coisas quando a palavra é falada. Número 2 aqui, a grande fé que alcança e levanta com o livramento. O que significa? Olhando os livradores ou os libertadores na Bíblia, temos Moisés, teve um tipo de fé. Josué, outro libertador, com os desafios a se libertar deles, agora estava a se acrescentar. E a tua fé, quando tu vieres, no livro de Josué, tem que se levantar até aquele nível do livramento ou do livrador. E viemos a Davi livrando a nação da primeira guerra, que Golias disse: escolhei um homem. O rei tremeu, todos os israelitas tremeram. O desafio estava tão alto, deixa que a fé torna-se maior do que era no passado, para alinhar-se ao desafio e os problemas do dia. Então, continua. Então, chega no tempo de Cristo e veja os desafios, que se levante um libertador. Viemos aos Atos dos Apóstolos e veja os desafios da fé, ou que encararam, e quando aqueles desafios se levantaram, sua fé também se levantou. Maiores obras que estas farão. Os desafios em 93, sim, houveram desafios. Os desafios que encaramos em 1984 e 5, sim, desafios, mas se levantaram muito mais e mais. Os desafios que encaramos em 1996, mais altos. Deixa que a fé se levante, assim como se levantam os desafios. E também o libertador que tinha que vir. Agora os desafios que encaramos em 2020, quando o Covid-19 queria eliminar a comunhão, a assembleia, o ajuntamento, comunhando juntos. Deixa que a fé se levanta, como os desafios também se levantam. Os desafios irão encarar, que encaramos em 2023, não desista. Ainda que queira água para beber, não desistimos. Quando queremos dormir, não desistimos. Será que podemos cancelar este programa e dizer que ok, volta em janeiro? Não. Enquanto a situação se levantar, nos terrificam, alcançamos um tipo de fé que vai acima da situação terrificante. E a tua fé vai se levantar com a situação que tu tens, e terás sempre uma grande fé, uma grande voz, uma grande autoridade, um grande poder, uma grande confiança no Senhor. Isso é de como nós vencemos.
E se a tua fé permanece no mesmo nível, com as circunstâncias de 20 anos atrás, e as circunstâncias agora se levantaram mais alto, a fé permanecendo no mesmo nível, há 20 anos atrás, não vencerás os desafios do dia. Precisamos de grande fé que alcança mais as crises mais altas com o nosso libertador. Deixa que alguém dê um bom amém. Gálatas 2, 20. Eu estou crucificado com Cristo. 20 anos atrás, lemos isso. É alguma coisa de nós, crucificados com Cristo. 10 anos mais tarde, alguma coisa se levantou. E se permanecemos na crucificação de 10 anos antes, vai ser quebrado. Mas, como aquelas coisas se levantam no teu coração, o ego se levantando no coração, e aquele eu, a sua acessão, uma acessão do eu. Isso é o que eu sou, e isso é o que serei. E se isso hoje não é crucificado com Cristo, esqueça dos 30, 40, 50 anos passados hoje. Tens que te levantar mais alto na tua fé, e é naquela crucificação, diz, eu já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Pensa nisso. Se um adolescente nasce de novo, Cristo vive nele para vencer, para resolver os problemas da adolescência que tem, para que permaneça vitorioso. Se uma pessoa de 35 anos de idade tiver grandes desafios do que o adolescente, e se tiver desafios, Cristo vive nele, e Cristo que vive nele não deixará ao nível que estiver como o adolescente. E se é um homem casado, uma mulher casada, tiver grandes desafios, agora Cristo vivendo nele ou nela, ela tem grande desafio do que aquele jovem. E vivendo em Cristo, então em seu coração resolverá o problema que ele tem, seu ministro, tem um desafio maior do que o desafio daquele rapaz, o mesmo Cristo, porque ele é tudo a todos. E quando tu estás no ministério, quando estás nos desafios que encaras, podes dizer, como qualquer outro crente, Cristo vive em mim, mas não irá operar como opera em outras pessoas, porque da forma como opera em ti, irá encarar o desafio que você tem. O superintendente geral pode dizer, Cristo vive em mim, mas não espera para agir como tu ages, para falar como tu falas, para aplicar o mesmo método básico como aquele outro aplica, porque o viver de Cristo nele, no geral, irá encarar o desafio que Deus lhe tem dado a encarar e o problema que lhe deu para resolver. E assim, não há espaço para críticas. E se eu erro o GS, não falaria desta maneira. Você está certo, porque não é o GS. Eu não vou me aproximar ao problema desta maneira. Se eu fosse o GS, eu não pregaria desta maneira. Sim, você está certo, não tem jamais uma revelação. Por isso que não pode falar desta maneira. Mas você fala assim porque Cristo
revela coisas profundas nele, diz: eu sou Cristo, eu te coloquei aí, isto eu quero que seja feito pelo caminho, pela forma como eu quero. Obrigado, Deus. Não há espaço para comparação ou de críticas. Eu estou crucificado com Cristo, vivo eu, mas não eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Tu vencerás. Número 3, agora. A grande fé que reina e levanta-se sobre os domínios. Aqui veio Josué. Em Josué 10, estamos a olhar 12. E falou Josué ao Senhor no dia em que o Senhor o livrou os amorreus, entregou os amorreus perante os filhos de Israel, e disse diante de Israel: agora, aquele é Josué, não vais agir assim, porque tu não és Josué. Ele pelejava as guerras do Senhor com os amorreus, e o sol estava a declinar. E se essa pessoa e não é Josué, ele diz: não pode, ainda que eu tenha a eletricidade ou a vela, não posso levar a vela porque ela se apagar. Ok, voltamos amanhã de manhã. Tá bom, porque essa é a pessoa que diferente de Josué. Mas os que têm a coragem de Josué, o ministério de Josué, deve ter a fé de Josué. E assim Josué disse perante Israel: o que eu digo não acontecer. Mas Josué não pensou assim. A grande fé, e maior grande fé. Josué disse perante Israel: parai, estejai quietos perante Gideon, ó sol, e tu, ó lua, no vale de Ajalon. Eu não vou dizer isso. Você está certo? Josué vai dizer isso. E quando você te levantares, e a tua fé se levantar nas circunstâncias e situações à tua volta, maior grande fé, maior grande fortitude, maior grande firmeza virá no teu coração, na tua vida, em nome de Jesus. Olha para o verso 13. E a lua, e o sol parou. E o sol parou. E se o sol parar, Satanás há de parar. E se o sol parar, doenças vão parar. E disse: a câncer está no primeiro passo. Há pessoas aqui que vão fazer aquele câncer parar. E o sol parou. E se o sol parou, todos aqueles poderes demoníacos, todos aqueles espíritos maus vão parar. E tudo que não te deixar realizar a vitória, tudo este dia vai parar para tu continuar a mover-se. E o sol se deteve e a lua parou até que o povo se vingou dos seus inimigos, até que vencessem, até eu vencer, até eu vencer.
ainda em idade avançada, ainda digo, o sol, ainda tenho alguma coisa a fazer. Até que eu vença. A idade avançada, não tenho atenção para ti agora. Doenças, enfermidades, tens tu chance para eles? Detenha-se. Diga a eles. Diga essas coisas todas. Detenham-se como comandante e diz todas essas coisas. Estás sentado, põe-te em pé e comanda. Põe-te em pé e decreta. Põe-te em pé e diga. Põe-te em pé e diga. Qualquer que seja, querendo te quebrar, querendo te barrar, querendo te ameaçar, querendo te pôr devagar. Tens a última palavra. Tu tens a última palavra. Tu tens a última palavra. A palavra da tua boca. O decreto, o poder, a manifestação. Tu tens a palavra final. As doenças têm que se deter. As situações devem parar. Os deturpadores devem parar. As fraquezas devem parar. Os inimigos devem parar. Seja o Josué de hoje, na tua vida, para o teu ministério. Para. Detenha-te. E deixa que o povo de Deus te passe, atravesse. Sol, detenha-se. Sol, para. Pray, 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 pray. Doenças, parem. Enfermidade, parem. E a fraqueza da idade avançada, para. Deixa que a tua fé alinhe-se com os desafios presentes. Deixa que a tua fé se alinhe com a visão presente. O foco presente. Deixa que a tua fé se alinhe com a marcha atual. O destino revelado.
Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Pai Celestial, te agradecemos pela operação da fé. Grande fé. Maior fé. Muito mais grande fé. Amém. Impacta e dá os dons de fé a cada um em nome de Jesus. Amém. Senhor, qualquer que seja que se levantar e parar a nossa jornada, para parar o nosso ministério, para parar a nossa força e coragem, Senhor, declaramos: detenham-se em nome de Jesus. Amém. Doenças, detenham-se. Maus espíritos, detenham-se. Amém. Todas as manobras de homens e mulheres parem. Amém. Oramos, Senhor, que limpa o caminho para cada um, continuando, marchando à vitória. Amém. Vitória na tua vida pessoal. Amém. Vitória na tua saúde. Amém. Vitória na tua força e determinação. Amém. Vitória na tua alma e espírito. Amém. Vitória sobre todo o inimigo do progresso. Amém. Vitória na tua chamada. Amém. Vitória de dia. Vitória de noite. Amém. Vitória hoje e vitória para sempre. Amém. Está feito. Amém. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amen. Can we please sit down? Podemos nos assentar. We are going to stop tonight. Esta noite vamos parar por aqui. I believe you are blessed. Eu creio que estás abençoado. Me, I'm blessed. Eu fui abençoado.